Jones Carlos dos Campos. Edmar Gomes Filho. Presente. Hélio José Janone. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar José Lavorato. Elvésio Alves Badaró, presente. Ismar Medeiros da Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Sebastião Lucre. Acoro, senhor presidente. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 15ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Coronel Procópio, Estado do Paraná, realizada em 14 de maio de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 34 de 2019. Vereador Gilmar Lavorato pede dispensa. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Sim. Resposta do requerimento 25518, denominação Angelina Carbonieri Luiz Carlos Amâncio. Resposta do requerimento 07119, comércio na rodoviária antiga, Luiz Amâncio. Resposta do EI 13019, doação de terrenos à empresa, Luiz Amâncio. Tem uso da tribuna? Presente. Pode-se... Senhor Bruno Magalhães, o senhor tem 5 ater. minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assessores desta casa, imprensa que acompanha essa transmissão. Venho aqui atendendo ao convite de alguns vereadores que solicitaram a presença do ouvidor municipal. Quero cumprimentar aqui o vereador Fernando, foi um dos requerentes deste convite. E eu venho me colocar à disposição. O assunto em pauta é referente à iluminação pública. Estou à disposição. Senhor presidente, senhores vereadores, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, Bruno. Você que foi vereador dessa casa e sabe das preocupações que a gente tem, principalmente com os bairros de Cornélio Procópio. E quando trata-se sobre a iluminação pública, a gente tem alguma preocupação, porque a população paga a iluminação pública. Hoje, o último boletim financeiro tem mais de 1.200.000 depositado na conta e todo tempo a gente recebe reclamação da população. Um dia nós estávamos no Jardim Progresso e o cara mostrou um poste lá onde já foi feita uma série de pedidos e não se resolve o problema. Então nós gostaríamos de entender o que a ouvidoria, né, apurou que pode subsidiar a Câmara de Vereadores, certo, no sentido de a gente estar trabalhando para que a população tenha uma iluminação pública em toda a cidade, levando em consideração que isso é pago mensalmente, né? Correto. Bom, primeiro agradecer ao vereador pelo convite. Antes de qualquer juízo de valor, checando a fonte para depois poder comentar, né? Vereador Fernando, tive o prazer de compartilhar este mesmo espaço aqui do senhor, que vi durante bom tempo, né, na minha vida de homem de imprensa, fazendo o seu trabalho de vereador, e aqui estivemos juntos combatendo também o bom combate. Bom, Fernando, veja bem. Recentemente, eu fiz uma denúncia, tornei pública esta denúncia, né, com a seguinte informação. Algumas reclamações chegaram até a ouvidoria e uma delas veio através de um órgão de imprensa. Eu questionei a empresa, que é a responsável pela manutenção desse serviço, a respeito daquela demanda. E assim que a empresa ela recebia meus questionamentos, ela me respondia dizendo: olha, esse caso já foi resolvido. E a gente já havia dado baixa no nosso controle diário. São em torno de 20 ocorrências por dia. E com imagens, com fotografias de alguns locais. Muitas delas não dá para você identificar o local. E aí eu pedia para a equipe nossa entrar em contato com as pessoas. E ligava para as pessoas e elas falavam: olha, não foi resolvido o meu problema. Eu falei: mas não é possível. A empresa fala que resolveu e a população fala que não resolveu. E o protocolo a gente acompanha.
E eu tenho por costume de ir até alguns locais. Quando na dúvida, eu vou até o local, mas eu vou à noite, porque daí eu consigo identificar que a lâmpada está apagada. E a empresa continuou reiteradamente, isso de um mês e meio para cá. Reiteradamente, a empresa continuou mandando respostas e houve ali um conflito, né, de informações. A população de um lado e a empresa do outro. Falei, bom, então vou fazer o seguinte. Eu vou realizar algumas rondas em alguns locais, vou filmar, vou documentar e vou acionar a empresa como a gente faz diariamente. Vou abrir protocolos e vou aguardar a solução do problema. E aí, para minha surpresa, para o meu espanto, essa empresa informou que já havia sido feito o reparo. Eu fiquei mais surpreso ainda, falei, mas como foi feito, né? Não foi feito. E eu voltei aos locais e filmei novamente. E aí, para dar uma satisfação para o público, até a pedido do prefeito, agindo com transparência, que a população paga, tem direito, independente de ser na porta da casa, na cidade toda, nas praças, nas avenidas, nas ruas, ele falou, Bruno, pode ficar à vontade para dar esse esclarecimento. Procurei as emissoras de rádio e falei, olha, o que eu encontrei foi o seguinte, a empresa agiu de má fé com a gente, porque eu comprovei, eu filmei antes e filmei depois. E a empresa alegando que não, que ela teria feito aquele serviço. Falei, bom, então eu não sei aonde que foi esse serviço, porque eu estou aqui com a filmagem antes, durante e depois, e não foi feita até agora. Inclusive, daqui a pouco eu vou chegar lá. Tem casos que até hoje essa empresa não resolveu. Tem casos que até hoje a empresa não resolveu. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu dei a satisfação para as pessoas que nós temos um controle interno, um número de ocorrências, o contrato tem que ser respeitado, é inadmissível que a empresa deixe passar do prazo, porque a prefeitura não tem nada atrasado com a empresa. E mesmo assim não justificaria, né? A população paga e paga em dia, porque se não pagar, corta a energia da casa dela, que é atrelado um ao outro. E aí nós demos essa satisfação, documentei e fiz um comunicado para o departamento jurídico, como deve ser feito, fui orientado, como que deveria agir diante de uma constatação como essa, porque as pessoas quando ligam, elas já, às vezes, já não estão naquele estado normal, já estão mais bravas, já alteradas, então elas querem para ontem. E no contrato são 24 horas, só que devido à demanda, nós damos um pouquinho mais, 48, às vezes está dentro, e eles até então estavam realizando, só que daí caiu a qualidade. E caiu drasticamente. E aí nós repassamos todos os casos que a gente conseguiu identificar, e estamos ainda identificando. Hoje é dia de eu sair em alguns locais, estou com alguns documentos dentro do carro, vou sair vistoriando alguns locais daqui da Câmara, hoje até mato faculdade para estar aqui e para ir a alguns locais, que é importante por conta da documentação. Nós estamos preparando todo o material para que a gente não ocorra num erro, num equívoco, né, de ser leviano, de agir arbitrariamente, porque a empresa tem o direito de dar sua resposta, né, do contraditório. Temos todas as garantias legais. E aí já é a parte jurídica, não me cabe aqui dar essa explicação, mas pelo pouquinho que a gente sabe, né, Fernando? A empresa tem o direito de se explicar. Às vezes aconteceu algum problema, às vezes a questão financeira afetou, enfim, né? Eu fiz a denúncia, protocolei várias denúncias da população, juntas à minha, inclusive, e tenho feito isso reiteradamente. Reiteradamente. Todas as demandas que nós estamos encontrando, Fernando, sem solução, nós estamos repassando para o departamento jurídico da prefeitura e as providências já estão sendo tomadas. É o que nos alivia bastante saber que a prefeitura está tomando todas as providências, que a equipe responsável por este controle, né, das empresas terceirizadas, equipes de licitação, não sei como é que dá o nome aí, a questão da nomenclatura, mas estão tomando as providências. Eu fico muito feliz e à vontade de dizer isso, porque é uma das confianças do prefeito, né? Deixar o setor trabalhar e agir, né? Agir corretamente. Você me conhece, sabe que jamais eu ia deixar passar em branco uma oportunidade dessa, e eu, como cidadão e jornalista, tornei público, porque eu achei uma falta de respeito com a população, uma empresa que recebe em torno de 25, 26 mil reais por mês, deixar de atender, pega uma demanda, pelo que eu consegui identificar, de 100 casos, atende 70, deixa 30 para o próximo mês em atraso. Não é correto. Não é correto. E para mim é uma quebra de contrato.
Só que não sou eu quem vai dar todo o andamento legal para a coisa. Estou dizendo aqui de uma forma superficial, mas é o que eu vejo. É por isso que eu denunciei, porque eu não acho correto. E assim que eu comuniquei ao prefeito, imediatamente ele já mandou iniciar um trabalho ali, um procedimento para tomar as providências. Então, é lamentável que eu tenha que falar isso aqui, porque é uma empresa que vem, né, até de uma cidade fora, Mâncio, em meio a tantas outras pelo Paraná. Já tive empresas aqui que prestou serviço para a ouvidoria, né, de iluminação pública, que tinha casos que ela ficava dentro da ouvidoria esperando o telefone tocar para atender, de tamanha eficiência. Só para ter ideia. Ficava ali, olha, tem mais casos aí, Bruno? Então, a questão é, dá para tocar, mas não precisa pisar na bola, porque daí joga a população, mas eu fiz. Não fez. Lá em Congonhas, eu tenho vários casos abertos lá. Tem uma estagiária nossa, sabe, que é lá de Congonhas. Infelizmente, a gente registra, já fomos muito bem atendidos por essa empresa. Tá? Eu não estou falando aqui que a empresa é de todo mal, não, muito pelo contrário. Como eu disse, de uns dias para cá eu constatei e tomei providências, para que não ocorra mais, para que pare, para que a empresa não apresente mais esse tipo de problema. Olha, vamos colocar aí umas 300, umas 20 por dia, entre uma e outra 15, 20 por dia. Não passa de 20 por dia. Tem dia que tem 30, tem dia que tem 10. Uma média. 20 por dia. Quantas são resolvidas? Todas, Fernando. Todas têm que ser resolvidas. E dentro do prazo. Você identificou que estavam resolvidas e não foram resolvidas? Quase 60. Mais ou menos. Só que eu denunciei aqui, foram mais ou menos umas 50. Foram umas 10 que eu tenho comigo, que amanhã vira denúncia novamente. Tivemos uma reunião hoje, inclusive, para apresentar outras. E aí tem aquele prazo, mas já está tudo dentro dos conformes, eu diria, né? Por quê? Porque está sendo tomadas as providências, a empresa está sendo ouvida, está se justificando. E aí eu vou ter conhecimento já na próxima semana, porque parece que é o último prazo que tem, a última resposta, porque foi uma enxurrada de denúncias que eu fiz. Todas as pessoas que ligavam na ouvidoria, olha, venceu meu prazo. O que eu faço agora? Falei, olha, vamos fazer o seguinte... O senhor me autoriza? Eu estou protocolando uma denúncia para a prefeitura tomar uma providência. Não é um caso simples. O senhor me autoriza? Autorizo. Então, todas as pessoas, temos mais de 50 pessoas. Só que de uns dias para cá, dá um mês para cá, você entendeu? Então, eu fiquei até surpreso e, ao mesmo tempo, para que não ocorra novamente, a gente tem que agir, tem que tomar uma providência, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Por além da questão da iluminação, quais são os outros assuntos que aparecem após a questão da iluminação, que deve ser o maior número? Uhum. E qual que é a autonomia do ouvidor? Tipo, você ouve, repassa, cobra, tem poder para de repente... Solução, você fala? Para solução, fala, sim. Né? Olha, Amâncio, funciona assim. A ouvidoria, ela não é a porta de entrada dos assuntos da administração. Não começa ali um procedimento. Nós temos o protocolo oficial e cada setor tem um responsável. Então, se vem direto para fiscalização, um exemplo, tem lá o secretário de fiscalização. Ele tem autonomia e responsabilidade pelo setor. Então, ele tem que dar uma resposta para aquele contribuinte. Então, ali é feito um protocolo, toda tentativa de manifestação de algum órgão. A partir do momento que aquele setor deixa de responder o munícipe, que tem direito a uma resposta, isso em lei, inclusive, né? Mas, a partir daquele momento, ele traz esse protocolo até a ouvidoria. E quando chega na ouvidoria esse protocolo, aí nós, administrativamente, vamos entrar em contato com o setor e descobrir do porquê que ele não está respondendo para o cidadão. Então, o canal da ouvidoria, ele é um elo entre população e os setores da administração. E a autonomia que o prefeito nos dá é para que acione todo e qualquer setor, do mais alto ao menor. Nós temos a responsabilidade de informar todos os setores do andamento de alguns procedimentos. Temos, por casos, várias demandas que são recorrentes. Por exemplo, limpeza de terreno público é um problema. Limpeza de terreno particular. A prefeitura, como se não bastasse, os dela, que já tem problemas e dificuldades pela equipe que é limitada, tem ainda que limpar o do cidadão que deixa lá para especulação imobiliária.
A irresponsabilidade de algumas pessoas acarreta numa demanda muito maior do que a gente é capaz de resolver. Então, se você pegar os terrenos públicos que estão causando aí acúmulo de água, sujeira, bichos, os insetos, é enorme, é um problema de saúde pública. E aí recai aonde? Quando reiterado o caso, vem para a ouvidoria, a gente repassa para o setor. Mas a ouvidoria tem conseguido, num bom diálogo, atender muito bem a população. Nos demais setores, nós não temos demanda. Nós não temos nada pendente. As demandas são todas solucionadas. Nós não temos assim, olha, aquele caso deixou de ser atendido. Não. Entendeu, Amâncio? Então, assim, a gente tem um setor que é somente a ouvidoria que administra, que é a iluminação pública. Essa é uma prerrogativa única e exclusiva da ouvidoria. Então, não repassa para outros setores. Não, ela chega ali, ela tem que ser administrada ali. Então, sai dali e já vai para a empresa terceirizada. Então, é o único serviço que a ouvidoria tem a exclusividade e a responsabilidade de administrar. Os demais, nós cobramos, conversamos. Às vezes a pessoa pede, por exemplo, olha, eu quero que asfalte o bairro tal. Aí a gente tem que manter um contato com essa pessoa e explicar, olha, nós estamos aqui com explicação para o senhor que tem direito aí ao asfalto, né, de qualidade no seu bairro, mas a situação aqui do seu bairro está assim. E explicar. As pessoas têm direito a uma resposta, a uma explicação, a uma satisfação. Isso a gente procura fazer o mais rápido possível. E os setores, eu tenho que agradecer, porque eles têm respondido antes até do prazo. Nós, às vezes, temos uma semana, 15 dias, os setores respondem. Hoje mesmo, eu vindo para cá, acabei de mandar uma demanda para o meio ambiente, imediatamente o Todão já respondeu, amanhã já vai resolver o caso. Então, tá sim, a administração está bem, como é que eu diria? A administração abraçou a causa, né? Um é parceiro do outro, não tem aquela vaidade, sabe? Como tem, né, em alguns setores públicos, que é comum, um querer aparecer mais que o outro. Não, está bem unida, a gente entende o momento que o município passa, e um quer ajudar o outro e explicar para a população. É o mais importante, Amâncio, é explicar, é ter contato com a população e dar satisfação para o povo que paga. Né? Porque não é fácil, não é fácil. Serviço público não é fácil. Vereador André. Boa noite, Bruno. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui para fazer os esclarecimentos para a gente, para a população. Né? Você falou que a empresa recebe em torno de 25 a 26 mil reais por mês. Como que é esse recebimento dela? É através do serviço prestado por ponto, no caso, por poste? Não, é uma demanda. Independente de ter 100, 200, 300 casos, eles têm a responsabilidade de fazer. Inclusive, está sendo cogitada até uma mudança no próximo contrato, já foi feito no passado. A gente tem que encontrar aí algo que não gere uma despesa maior para o município. Então, por exemplo, quando a empresa assumiu aqui, eu fiquei quase 3 meses sozinho, sem empresa nenhuma para fazer manutenção. E o responsável, por exemplo, nós temos o eletricista, ele não tem condição de fazer, não tem um caminhão. A prefeitura não faz esse serviço, que não tem essa estrutura. Então, nós passamos por maus bocados ali. Ficamos 3 meses sem atender, quase, né? Deu 2 meses e alguma coisa. Porque uma empresa impugnou a outra, aquele processo licitatório que leva, né, se deixar. E aí, o que aconteceu? Quando essa empresa ganhou, ela já começou resolvendo 300, 400 casos de uma vez. Estava acumulado. Então, se a gente coloca só por ponto, acaba não sendo equiparado um mês pelo outro. Então, eu não sei também essa questão, né, de contratação, como que vai funcionar daqui para frente, ou se vai manter do jeito que está. Mas alguma coisa tem que mudar, sabe, André? Então, mas no caso aí, se ela trabalhar ou não trabalhar, ela recebe da mesma forma. Eu estou perguntando isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas o que muda é que a gente dá esse acompanhamento. Porque diariamente funciona assim. Quando o senhor registrar uma reclamação lá de iluminação, a empresa vem, recebe o nosso protocolo e vai fazer a demanda. No outro dia eu vou te ligar. Senhor André, o senhor notou se foi feito o serviço aí? Olha, não foi feito. A gente registra na empresa. Olha, não foi feito. Então, por exemplo, se tivermos uma grande demanda, igual estamos tendo, o risco dela perder o contrato é iminente. É óbvio. A empresa pode perder o contrato, pode ficar, inclusive, eu não sei se é inelegível que fala, de não poder mais participar da licitação no município. São riscos, né, enormes, econômico para a empresa. Ela tem multa, tem uma série de consequências que a empresa pode acabar, né, pagando por isso. Isso que você está nos explicando, então fica uma preocupação muito grande, né,
De a gente saber que se trabalhar, recebe, se não trabalhar, recebe da mesma forma, mas eu perguntei porque no caminho da minha casa ali, toda semana, teve uma época que toda semana eles trocavam e toda semana estava queimada. Então, se fosse por ponto também, por serviço, eles tinham que dar algum tipo de garantia, né? Exatamente. Por isso que eu até Qualidade perguntei do para ver produto, se era né? por ponto. Porque o cara vai lá, troca essa semana. Semana que vem queimou de novo, ele não deu nenhuma garantia, ele vai receber novamente. Exatamente. Né? Mas então eles estão recebendo mensal, o valor um pacote, mensal. É fechado, né? É Eles fechado. que fornecem Os materiais, eles fornecem todo o conjunto, que é composto por lâmpadas, relé e reatores. E quem fiscaliza esses materiais? A população. Como? Se você reclamou, a gente entra em contato e você vai Não, falar. fala a qualidade do material. Não tem. Não tem como... A gente que nós não somos técnicos, né? E já foge um pouco da Vereador, nossa área. Bruno, Hélio. você não tinha visto aí antes da iluminação? Como? Você não viu antes essa empresa? Como assim? Não Antes entendi. de ele fazer os trabalhos? É que, na verdade, quando a empresa concorre, não sou eu quem avalia, eu só administro o trabalho que é prestado. Então, por exemplo, se ela veio, participou do certame, foi aprovada, aí não cabe à ouvidoria anular, questionar, ela tem um histórico, e se ela é capaz de concorrer à licitação, não sou eu quem vai dizer que ela não é, juridicamente. Agora, a qualidade dela é algo que eu tenho que constatar. Se ela está apta ou não, se ela está desenvolvendo ou não o trabalho. Então, como eu disse, a população é onde nós temos ali o controle das demandas. Se você reclamou, você sabe se foi feito ou não. Não foi feito? Então, a empresa tem que se explicar. No meu caso, quando houve esta contradição, né, entre população e empresa, eu fui lá, filmei e constatei que a empresa não estava falando a verdade. Foi essa a denúncia. E, a partir daí, eu continuei fazendo em outros casos, e foram mais de 50. Então, se a empresa deixou cair a qualidade, deixou de atender durante um período, ela tem que ser responsabilizada. Então, tem uma equipe da prefeitura, o departamento jurídico, que vai tomar as providências, e já está tomando as providências. Então, o que nos cabe? Registrar e encaminhar para a empresa. Não fez? Solicitamos novamente. Olha, por que não foi feito? E a população que cabe ajudar a fiscalizar, porque são mais de 7.500 pontos de iluminação pública em Cornélio Procópio. Eu vindo para cá, encontrei na rua de trás do Country, do Alberto Carazai, 3 lâmpadas. Hoje eu fico assim, eu fico mais para cima do que olhando para o carro. É automático, é automático. Às vezes eu estou em outra cidade, eu anoto assim, falo, vi uma lâmpada aqui, vou tirar foto. Minha esposa fala, não, mas aqui não é Cornélio. Porque é automático. Você vê uma lâmpada apagada, você já quer documentar, você quer registrar para pedir. É o meu trabalho, né? Eu tenho que fazer isso, a gente tem que manter uma qualidade. E vou dizer, antes deste problema, Fernando, é por isso que eu fiquei bem chateado pela contradição da empresa, por esse momento, porque não tinha casos em aberto. Teve uma denúncia de um jornalista, ele colocou uma publicação, eu entrei em contato uma por uma das pessoas. Tinha 20. Sabe quantas tinham solicitado? Uma pessoa. Falei, olha, é importante verificar se tem um protocolo e como provar, porque o que foi falado lá não está correto. A gente assume a responsabilidade, mas desde que seja verdadeiro, porque se for verdade, me trouxe o protocolo com a demanda em aberto, olha, Bruno, faz um mês. Olha, um mês é meio complicado, um mês. Como um mês? 3 dias tem que resolver. Não resolveu 3 dias, vira denúncia. E quando a empresa recebe a denúncia, ela tem mais 3 dias para realizar o serviço e dar a explicação. Então não pode ficar aberto tanto tempo assim. Então, a gente assume a responsabilidade, mas, como eu disse anteriormente, o serviço foi feito até esta denúncia com muita qualidade. Infelizmente, caiu a qualidade, a gente tem que descobrir o porquê e cobrar da empresa a responsabilização disso. Viu, Bruno? Porque sempre que a gente solicitou, Vossa Excelência sabe disso, pelo menos que eu vi, o serviço era bem prestado. Foi mesmo, Hélio. Sabe, O senhor tem razão. Tanto foi que, bem prestado. Foi. Às vezes, foi em termos de licitação de um mês, mês e mês, porque a empresa também, quando ela pega uma licitação, se ela pegar um mês agora e por um mês só, eles começam a ter um problema, porque eles não sabem se o mês que vem eles estão novamente. Não, eu entendo. Você entende? Eu não estou defendendo a empresa aqui. Sim. Estou falando porque às vezes eles têm, eu vejo à noite aí,
durante o dia, hoje mesmo vi eles prestando serviço. Sim. São empresas assim que eu conheço eles, como você conhece. Principalmente lá em Congonhas fez um bom trabalho já. Mas não sei se a empresa não teve aí um contato, ou você contato com eles para melhorar um pouco o atendimento dessa... O meu contato é simples, Hélio. Registrou o correio, tem que realizar o serviço. Se não realizou o serviço, tem algum problema. Está descumprindo o contrato, se descumpriu o contrato, vai para casa, contrata outro que queira executar. É simples assim. Nós não podemos brincar com dinheiro público. A população paga, não é barato. Os senhores podem checar na conta de energia quanto pagam de taxa de iluminação pública. Então a população, ela paga para ter. Quando não tem, nós temos que estar ali para tomar as providências. Vereador Rafael. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite. Bruno, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, Eu que atendendo o nosso agradeço. convite e ajudando a gente a entender essa situação da iluminação pública. Você estava informando que nos 3 primeiros meses teve problema, depois foi feita a licitação. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esse contrato é um contrato de prazo, qual que é o prazo dele? Você sabe mais ou menos até quando vai, Bruno? Olha, se não me engano, esse contrato foi por 1 ano e depois foi renovado por mais 6 meses. Eu não vou saber informar essa parte de contrato, porque não passa por mim, eu não tenho acesso a isso. Entendi. Então, provavelmente, se for mais 6 meses, 1 ano mais 6 meses, é até o fim do ano, provavelmente. Não, eu tenho informação que faltam 2 meses para Encerrar. cessar. Ah, tá. Essa informação que eu tenho. Agora, eu não sei se foi por mais 6, por 1, eu não tenho essa informação. E daí você informou que vem as reclamações, você leva... Primeiro, as reclamações com relação à iluminação só são feitas para a ouvidoria, não tem como fazer direto para a empresa. Para a empresa, não. Não, só pra não é ouvidoria. este método que foi adotado. Poderia ter se fosse Certo. informado, né? Porque o telefone lá na conta de energia tem o nosso 0800. Então é o canal que a Entendi. gente... Daí eles entram em contato, Isso. vocês notificam a empresa tem um prazo para cumprir, vocês ainda aumentam esse prazo, às vezes, e pelo que você tem informado, ela não tem cumprido a contento. Exatamente. E você disse que levou isso já para o jurídico. Creio até que o jurídico, para entrar com uma ação para rescisão do contrato, seria até uma coisa, já que o contrato tem 2 meses. Mas, além da rescisão, existe outro tipo de punição que pode ser aplicada à empresa, se foi estabelecido no contrato, multa, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu precisaria daí que um profissional da área pudesse dar essa resposta para eu não correr o risco de falar alguma questão aqui que não seja do... Oi? Você teve acesso ao contrato? Não tenho acesso ao contrato. Não tive. Na verdade, a gente tem, mas assim, interpretar ele como um advogado, eu não posso. Tem o prazo de 24 horas. Uhum. Isso. O serviço que ela presta, os procedimentos, eu sei. Eu digo assim, que tipo de providência pode ser tomada, qual o prazo que ela tem para depois recorrer, esse tipo de coisa. Isso eu não saberia dizer, mas eu tenho a informação de que, de acordo com o contrato, as providências já estão sendo tomadas. Na verdade, já foram desde o primeiro dia. Então, nós primeiro estamos formalizando. Na verdade, já foi feito, né? Eu tenho continuado a fazer isso. Eu faço isso com frequência. Todas as reclamações que chegam, eu faço denúncias. Eu documento na prefeitura. Olha, aqui temos as demandas da população que estão informando que não estão com os casos atendidos, né? Mais ou menos assim. E aí o jurídico tem lá uma equipe que faz o levantamento, questão de contrato. Então, eles me pediram mais um tempo porque já está em fase conclusiva. Parece que tem um último prazo que a empresa teve, legalmente, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas já para dar uma resposta final para uma decisão. Não sei como que funciona, mas eu sei que as providências já foram tomadas. Fico muito feliz em saber da agilidade da equipe da prefeitura, porque a população precisa desse respaldo, né, Fernanda? A gente sabe das dificuldades de pagar uma conta de energia. Tem gente que não tem nem o dinheiro da conta, que dirá da iluminação daquela conta, né? E aí, quando você não presta serviço, fica difícil. Ô Bruno, e você pelo que você está informando, provavelmente esse contrato está prestes a rescindir e talvez fosse o momento de se tomar providências para corrigir alguns erros que a gente conseguiu levantar aqui
Perfeito. Nessa questão do contrato. Por exemplo, Perfeito. você informou que não existe a questão da qualidade dos produtos Um estabelecidos profissional no para contrato. testar, né, a qualidade, porque é uma demanda Mas recorrente, no contrato diária. estabelece qual tipo de lâmpada que vai, qual tipo de Na verdade, relé. não é no contrato, existe uma regra, né, com a própria Copel, que tem um determinado serviço que é por os amperes que são gastos, tem que estar tudo documentado. A gente não pode criar um poste amanhã sem informar a Copel, sem um projeto. Essa questão eu consigo informar, porque tem tudo isso legalmente. Existe uma regra sobre que tipo de lâmpada, esse tipo de coisa. Existe uma regra. Entendi. Você só não sabe a A qualidade, qualidade, dessa... isso tem essa diferença? Eu creio que sim, né? No mercado deve ter 2, 3 tipos de marcas. Agora, eu não saberia informar qual é a melhor marca, qual que dura mais, ou se for, na verdade, deve ser até proibido exigir no contrato algum tipo de marca, né? Para que a empresa faça a execução do Mas serviço. algum tipo de qualidade, É. padrão, é possível. É, Mas em cima, mas o vereador Gilmar falou uma coisa óbvia aqui. Se a empresa ela recebe fixo pelos serviços, se ela não colocar uma coisa, se ela tiver que trocar sempre, ela está Sempre. tendo prejuízo. ela está tendo. Exatamente, eu penso assim também. Ela tá tendo Se ela prejuízo. trocou hoje, vai ter que trocar amanhã, porque ela vai ter que trocar amanhã. E em cima disso, eu estou até Entendeu? dizendo, eu não estou aqui para fazer defesa Sim, de sim. empresa nenhuma, mas eu tive 2 problemas, um no Jardim Veneza e um no Jardim Primavera. Liguei para a empresa, fui à noite, acompanhei, eu citei aqui já nesta casa, Bruno Elense. Passei a noite com eles ali na entrada do Jardim Veneza inteirinho, até em cima do vereador, que o vereador Fernando colocou aqui. A população queria que colocasse um poste, não compete a eles colocar poste. É, Tem que ser aí feita não é mesmo. a solicitação na Copel. Eles Exatamente. trocaram toda a iluminação do Jardim Veneza. Todas. Eu estava lá. Só que no outro dia eu fui chamado de novo, porque a própria população tinha quebrado tudo. Isso Nós temos acontece que tomar cuidado, diariamente. porque Diariamente. se fosse outra pessoa, agora eu gostaria que Vossa Excelência entendesse o que estou dizendo agora, que tivesse vindo aqui e falando isso, eu ficaria até em dúvida. Mas como é o vereador Bruno, eu conheço o caráter dele. Porque é muito estranho essas coisas acontecerem de 60 dias para cá, essa empresa está mais de anos aqui prestando serviço. Mas como é Vossa Excelência, eu vou me poupar aqui. Só que nós temos que tomar cuidado, porque é uma empresa que está aqui, ela está prestando serviço. Então nós temos que saber se realmente é a incapacidade dela ou se é a própria população que está fazendo isso. E a prefeitura tem que tomar cuidado, porque é um contrato, Vossa Excelência mesmo que ele disse, vereador, quando foi para romper um contrato, não lembro quem que nós tínhamos que tomar cuidado, porque nós também não podemos deixar sobrar alguma coisa para a prefeitura. Porque do mesmo lado que é ter o corpo jurídico da prefeitura, ter o corpo jurídico da empresa. Então nós não podemos ser levianos e temos que reagir com responsabilidade nesse caso. A questão agora que vem, Bruno, você falou que está para encerrar, a intenção é renovar o contrato ou abrir nova licitação? Então, é aí que está, não passa por mim. Eu só vou dar a minha análise do que foi feito. E é isso que os senhores tomaram conhecimento. Aí cabe a própria administração, a equipe responsável de licitação jurídica, eu não sei quem vai ser o responsável, de tomar essa decisão. Não é minha essa decisão. Eu não participo de licitação, não participo do levantamento de empresas. A única coisa que eu faço é administrar a empresa e saber se os casos foram atendidos ou não. Eu tornei público desde o início para dar satisfação para a população, porque foram vários casos. Agora, como disse o Edmar, tem casos que a própria população, entre aspas, são alguns vândalos que acabam destruindo. Teve um bairro recentemente, tinha 40 lâmpadas lá. Aí alguém da equipe me mandou uma foto que tinha até tiro de espingarda e de chumbinho. Então, tem. Mas não são esses casos que eu denunciei. Isso eu posso garantir com toda tranquilidade. Nenhum desses casos que eu denunciei. Queria fazer uma colocação, senhor presidente. O Bruno foi vereador com a gente aqui na legislatura passada. Nós participamos de uma comissão de fiscalização de asfalto. Estávamos eu, o Bruno e o Pirulito, e nos metemos a querer fiscalizar asfalto sem entender coisa nenhuma de asfalto. Nós fomos fazer umas Bem visitas lembrado. aí. Chega nessa questão chega a iluminação, essa questão da iluminação. O prefeito andou fazendo uns levantamentos aí eu acho que Recursos Humanos, para a contratação de um engenheiro eletricista por concurso, quando tiver concurso, que é o cara que vai fazer a redução
do uso de energia no município, aí é um profissional habilitado. Essa questão da qualidade dos materiais Perfeito. teria que passar por um profissional habilitado, porque senão nós vamos ficar igual na época do asfalto. E a gente não sabia a espessura daquilo, a gente queria era para fiscalizar. Mas sem conhecimento técnico não é possível Perfeito. fazer. Né? Eu acredito que sirva de exemplo, que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Né? Nós estamos assumindo aqui a responsabilidade, Amâncio. Eu posso garantir à população que o trabalho tem que ser feito e a responsabilidade é nossa. A população paga, nós administramos. O prefeito a mim não é conivente. No primeiro momento, inclusive, algumas pessoas... Poxa, mas você tornou público, eu sou jornalista, sou cidadão, eu também pago a minha. Se está acontecendo com as pessoas, pode acontecer comigo. E essas pessoas têm razão. E o prefeito sempre me deu total liberdade. Você sabe do estilo de trabalho do prefeito a mim. É uma pessoa muito correta, uma pessoa muito coerente. Né? E aí ele joga a responsabilidade, ele descentraliza e você toma suas providências. Então isso nos deixa muito à vontade para poder agir como foi feito. Agora... Entre idas e vindas, nós temos que, claro, ouvir a empresa, ela tem o direito... Eu não estou condenando a empresa, que fique bem claro, senhoras e senhores. Tá? Eu não estou condenando a empresa. Os senhores me convidaram aqui para vir prestar um esclarecimento do que ocorreu. Eu estou apenas tornando público para os senhores, que é um direito e um dever meu de estar aqui, atendendo a solicitação, ser transparente e falar a verdade. Teve problemas, nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. Então, nós estamos tornando público aqui e informando. Teve problemas, não é comum, por isso denunciamos e as providências estão sendo tomadas. É isso. E que não aconteça mais, com essa ou com outras empresas. Espero que a equipe responsável tome as medidas necessárias para que isso não ocorra mais. Essa é a minha torcida, essa é o nosso modo de fazer. Tem que administrar dessa forma, com responsabilidade. Muitas vezes você passa a ser incompreendido. Também acontece. Conheço o teu perfil e sei que você não aceita esse tipo de coisa e já pagou caro por isso. Mas o que eu lamento é isso aí. A Copel e a Prefeitura andam juntos nesse processo. A população não tem responsabilidade nenhuma. Ela paga todo final de mês. Infelizmente, quem tem que certificar a qualidade é a Copel. E, infelizmente, a assessoria jurídica da Prefeitura, nós sabemos que providência ela deveria ter tomado. Eu já ouvi o suficiente nas suas colocações e entendi perfeitamente como deve ser tratada a coisa, na coisa certa, do jeito de se cuidar da coisa pública. Estou satisfeito com as suas respostas. Obrigado. Só para concluir, aproveitar aqui, Bruno, você disse que eles são responsáveis pelo relé, pela lâmpada e pelo reator. E tem o bocal, se não me engano. É aquela partezinha, só que geralmente... O postinho eles não colocam. Não. Porque, aí é com a Copel, né? Mas essa reivindicação de que, por exemplo, não tem um poste de luz na frente, é feita para ouvidoria também? Não, aí não. Aí chega direto no protocolo, é passado para o setor de obras, o engenheiro vai, faz um estudo naquele local e informa a Copel para que ela possa fazer um estudo também, se tem condição ou não. Aí já é um pouco mais burocrático. Não, porque eu estou até aproveitando que hoje a gente está fazendo uma indicação, já é uma reivindicação antiga lá da Vila Recreio, certo, que é ali do lado do Cristo, e que na conta de luz deles vem a taxa de iluminação pública, eles pagam todo mês a taxa de iluminação pública, e lá não tem a iluminação pública. Então eu falei assim... É mais um ponto, né? Não, lá não tem os postes, tem os postes, mas não tem a iluminação pública. Não tem o braço, não tem a lâmpada, não tem o relé. A rede é feita pela Copel mesmo. É pela Copel. Mas a prefeitura pode solicitar? Pode solicitar. Não Não através da ouvidoria. Não, Bruno, não através da ouvidoria. Essa questão aí, é a prefeitura que tem que colocar os braços. Na verdade a prefeitura ela vai pagar, né? Mas aí tem que fazer a ligação. Ela tem que contratar uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Isso. É que a Copel tem que dar a energia nos postes, né? Eu já fiz isso em Congonhas, que é a prefeitura que paga. Isso.
É que, na verdade, o que acontece? A Copel tem que ir lá e incluir esse serviço, né? Incluir nas despesas de iluminação, vai fazer um levantamento, vai fazer a ligação, porque quem faz ali é a Copel, né? Só que o município prepara para que a Copel chegue e faça a ligação. E é feito, isso é feito. Mas não via ouvidoria. Aí já é o setor competente, tem lá uma equipe que vai dar, né, todo o andamento. É porque, inclusive, essa reivindicação já foi feita no passado aqui por nós já levamos até a prefeitura também, acho que a própria população já fez, e continua ainda com esse problema. Acho que ser comovidor talvez não possa resolver, mas possa levar essa reivindicação também. Posso, com certeza. Eu acho que é nada mais justo, eles pagam. Posso sim, e vou. Estarei reiterando para o setor competente a pedido do senhor. Pode deixar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Senhor presidente. Bruno, mais uma vez te agradecer pela presença e que você volte mais vezes aqui. Eu que agradeço. Você conhece o caminho da casa e é um prazer sempre te Eu receber que agradeço, aqui. Me coloco sempre à disposição. É um prazer voltar a essa casa. Boas recordações aqui de grandes trabalhos, né, Fernando, que foram desenvolvidos, grandes debates. Nós pegamos um momento muito difícil, né, Hélio? Uma mudança de perfil, de comportamento do eleitor, da política, de tudo. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer um trabalho de sair de cabeça erguida aqui. E que os senhores tenham condições de dar continuidade no trabalho. A cidade precisa muito, né, desta Casa Unida, deste trabalho respeitoso. Né, embora aqui cada um tenha a sua posição partidária, nós respeitamos, né, o ponto de vista de cada um e tenho aqui grandes amigos. Né, e só tenho que agradecer a maneira respeitosa com que fui tratado aqui e dizer que me coloco sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado e boa noite. Nós temos mais uma tribuna livre, né? Sim. Roberto José da Silva, portador do título eleitor 798039-209-44. Reside no município usando a prerrogativa que não inferida pelo artigo 19, regimento interno. Eu quero minha inscrição, fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Coronel Procópio para falar sobre o seguinte assunto: problemas no bairro José Benedito Catarina. Roberto, é um prazer recebê-lo aqui. A tribuna está ali para você durante 5 minutos. Boa noite, senhores. Tá ligado aqui também. Boa noite, senhores. Eu sou residente do conjunto José Benedito Catarina, certo? E a gente lá, infelizmente, está sofrendo uma diferença, porque parece que ninguém quer olhar por nós, certo? Na época da eleição, foram lá, prometeram muitas coisas para a gente lá, a gente até apoiou o candidato que foi lá, mas infelizmente não foi cumprido o que prometeram para nós. Nós estamos com um problema de acesso ao bairro, o asfalto está terrível, se alguém vai para lá, sabe disso, que tem buraco, os veículos estão se deteriorando por causa dos buracos que tem lá. A ponte já foi arrumada uma vez e está afundando novamente. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais condições, vai ter que cortar de novo por dentro do decache, porque a ponte está afundando novamente. Não sei se isso foi causado pela mal manutenção que foi feita, ou se pela Sanepar que andou fazendo os reparos do lado da ponte, certo? Mas infelizmente está afundando novamente, certo? À noite, os alunos que vêm estudar à noite, porque não tem mais circular para retornar ao bairro, estão passando lá, não tem iluminação, o acesso ao bairro não tem iluminação, certo? E eles estão indo, esse dia eu desci de carro à noite, que eu pego meu moleque no UTF, desci à noite, os alunos, 4, 5, 6 alunos, tudo com celular, clareando para poder chegar até o seu destino. Eu acho que isso não pode acontecer, porque nós também pagamos o IPTU, não é? Nós também pagamos o IPTU, nós temos o asfalto lá dentro do conjunto, mas infelizmente diz que lá dentro do conjunto tem um negócio com a empreiteira que foi feito lá, que tem que a responsabilidade da empreiteira durante 5 anos, tipo isso. Então isso aí a gente está esperando também que a prefeitura entre contra essa empreiteira para que ela também resolva, porque quem que é o pai da criança é a prefeitura. Nós somos filhos da prefeitura. Cada bairro é um filho da prefeitura. E nós estamos desamparados lá. O Rafael foi lá, né? Ele fez lá com nós, lá, pediu, ele disse que ia conseguir para nós a calçada, porque nós não temos calçada de acesso. As pessoas que vão daqui de cima para o bairro tem que andar no meio. Lá é uma via rápida. Passa carro da polícia, passa a 100 por hora. Você entendeu?
as pessoas têm que andar no meio da rua. Esses tempos atrás, por causa do sol que estava muito forte, uma senhora foi atropelada lá, porque estava no meio da rua. Então a gente está pedindo um pouquinho de atenção para vocês. Eu sei que muitos de vocês não sabiam o que estava acontecendo lá no bairro, mas alguns sabem. Então a gente está pedindo atenção de vocês quanto a isso, certo? Eu ia falar dos animais soltos, mas infelizmente o animal solto está na cidade inteira, né? Hoje mesmo aqui perto da UTF tinha 2 cavalos no meio da via da Santos Dumont aqui, ó. Então, infelizmente, isso é um caso que está dando muito trabalho para a prefeitura. Está terrível, certo? Então a gente queria pedir. E outra coisa que está apavorando o povo lá, gente, é o lixão lá em cima, que eles estão colocando fogo. Toda semana tem um fogo lá naquele lixão lá em cima. Tem criança pequena com problema de respiração, tem pessoas idosas com problema de respiração. Daí foram falar, esses dias vamos falar no rádio, tudo bem, fizeram uma limpeza, fizeram uma coisa maravilhosa na cidade, limparam os bairros, por causa da dengue, está sendo uma coisa que está, né, prejudicando muito. Fizeram uma coisa maravilhosa nos bairros, limparam, mas só que jogaram tudo lá em cima. Jogaram tudo para cima da gente lá, ó. Se vocês forem lá, chegar na entrada do bairro, assim onde começa a mar, ali do lado ali a estância Marlene, vocês vão ver que eles estão empurrando o lixo, está vindo, aquele lixo que tinha lá não tinha, está vindo para cima das casas. Se der uma chuva muito forte, aquele ali vai jogar tudo para cima, para cá, para dentro do bairro. Vocês entendem? E esse fogo, eles estão colocando lá, ah não, mas é só galhada, mas não é, eles vão lá e esquemam pneu, esse tempo atrás estava descarregando sofá, está descarregando, é bonito, limparam aqui, mas para jogar lá e colocar fogo, daí eu escutei no rádio, tudo bem, eu estou fazendo limpeza, mas é só uma fumacinha. Mas não é só uma fumacinha, gente. É todo dia. Pelo menos uma vez por semana eles vão lá e colocam fogo. Você está com roupa no varal, a mulher acaba de lavar a roupa, tem que correr e arrancar tudo, porque senão fica tudo cheirando mal. Vocês me entendem? Então é uma coisa que está agonizante para nós aquilo lá. E infelizmente ninguém vai lá dar uma olhada para a gente lá. Se não for me engano, o Fernandinho, que foi esses dias lá tirar umas fotos, né, Fernandinho? Para poder ver se conseguiu fazer alguma coisa para a gente. Mas só que eu acho que se você dar uma força para a gente, vai conseguir, pelo menos o asfalto, a iluminação, e parar, chegar no... Porque que lá, quando a gente foi fazer o bairro lá, questionaram muito, deu um trabalho tremendo para a gente conseguir fazer o bairro lá, porque falaram que ia atrapalhar o meio ambiente. Mas e essa fumaça, esse fogo que eles estão colocando lá? Se vocês chegaram onde era o Colégio Dom Bosco, eu ia lá para baixo, você vai ver que eles colocaram fogo lá e atingiu tudo por trás lá. Veio queimando até ali perto do Decache ali, ó. Queimou tudo. Isso foi fogo que eles colocaram lá. E tem mais uma, sabe o que eles estão fazendo? Estão colocando fogo de madrugada. Você acorda de noite, na hora que você abre de manhã cedo, você vai estar cheio de ferrugem, aquele fedor de fumaça, de pneu queimado. É o que está acontecendo no nosso bairro. Nós estamos longe da cidade. Então, nós estamos se sentindo abandonados. E, infelizmente, na época de eleição não é assim. Mas agora está sendo. Estamos sentindo abandonados por vocês. Às vezes, tem muitos de vocês que eu estou falando, às vezes não sabem do que estava ocorrendo lá, né? Mas não sei se é porque lá eles acham que é... Os outros falam assim, é o conjunto da FIO. Não é o conjunto da FIO. É o conjunto nosso. Nós moramos lá. A FIO fez o projeto para fazer as casas, mas quem está pagando a prestação na Caixa Econômica, quem está pagando o IPTU, somos nós. Não tem nada a ver com a FIO. Então eu peço a vocês, carecidamente, que olhem por nós. Tá? Que olhem por nós, para ver se a gente consegue resolver aquilo lá. Porque tá demais, está terrível. Está terrível. Senhor presidente, peço a palavra. Desculpe, qual é o nome do senhor? Roberto. Senhor Roberto, se o caso eu achava que era sério, com a vossa exposição hoje, percebo que é muito mais sério. Tá? Porque o que Vossa Senhoria coloca aqui hoje, que há o poder público fechou os olhos para questões muito sérias. E vou dizer uma coisa para o senhor, acho difícil que alguma providência seja tomada. Porque, lamentavelmente, tá, a omissão, ela ocorre em todos os níveis. O asfalto de vocês lá, eu tive lá no domingo retrasado, todo debulhado. E não podia estar naquela condição porque a empresa tem 5 anos de responsabilidade civil.
Que providências foram tomadas? Não sei. Até o vereador Luiz Carlos Amâncio fez um pedido aqui nesse sentido. Eu procuro ser muito justo, né, nas questões. E nós fizemos um pedido também nesse sentido. Não sei se vai ser tomada providência, porque nos outros bairros também não foram tomadas providências. O senhor entende? Entendo. Tá. A Câmara de Vereadores muito pouco pode fazer quando não há esse comprometimento público em resolver os problemas. Eu digo uma coisa para o senhor. Eu acompanho o senhor no Ministério Público a hora que o senhor quiser. Se o senhor não quiser assinar uma denúncia, eu me proponho a assinar. E não o farei por interesse político nenhum. Faço porque é nosso dever que temos na vida pública de tomar providências. Porque essa questão desse fogo que está sendo colocado, eu vi pela internet, mas não tinha imaginado que essa fuligem estaria sendo toda localizada ali em cima do bairro. Né? E vi todo queimado aquele passo lá esses dias e não liguei uma coisa com a outra. Agora, com o senhor retratando tudo isso, ficou muito mais claro. Né? O município é o grande responsável por essa situação. Ele deveria estar tomando providência em cima de uma empresa que recebe do município, como a empresa da iluminação pública que estava aqui também, que recebe do município, a estar tomando providências. Então, o que há? Está tudo combinado. Nada, muito pouco vai acontecer. Eu lamento em informar isso para o senhor. Mas a prática, ao longo do período que a gente tem observado aqui, tem se repetido nos outros bairros e agora vocês. É muito longe o Catarino para não ter o transporte coletivo que deveria ter. É muito longe para não ter uma iluminação pública adequada e nós sabemos do risco que tem a cadeia lá, exatamente, porque hoje os presos estão lá por cumprimento judicial, não por toda a segurança que deve ter para segurá-los lá dentro. Então, em respeito a um cumprimento judicial que deve ter sido. Quer dizer, como é que ficam os filhos e as filhas das pessoas que têm que vir da escola e passar por ali, exatamente, todas as noites? Né? Exatamente. Então é uma situação muito preocupante. Eu acho que o senhor está acompanhado de mais moradores aqui, e a luta da moradia popular é uma luta dos senhores. E ela não termina com a construção da casa. Estou dizendo isso porque alguns de nós aqui já fomos presidente de associação de moradores. Vocês devem se organizarem, tá? De forma a levarem esse tipo de preocupação, porque é muito sério as consequências daquilo que está acontecendo lá. Então, primeiro, de ficar sem asfalto. Segundo, vias públicas que não têm acesso. Terceiro, uma questão do meio ambiente muito séria em relação à comunidade. São problemas que, ao senhor colocar aqui, a gente percebe que é muito mais grave do que deveria ser. Então, isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim trazer isso para passar para vocês. Se caso, infelizmente, vocês não conseguirem fazer nada, realmente a gente vai fazer um baixo-assinado e vai entrar no Ministério Público. Vai entrar no Ministério Público, porque do jeito que está, não pode ficar. Uma ação do Ministério Público, isso aí arrebenta com tudo. Porque não pode ficar. Boa noite. Peço a palavra, senhor. Boa noite. A gente vê algumas situações aí que a gente tem que analisar. Essa questão da falta de iluminação lá da entrada do Catarino não é uma coisa que a gente não tem conhecimento. É de conhecimento da gente. Inclusive já foi, acho que já foi indicação no passado aqui na Câmara. Inclusive eu, acho que outros vereadores também já fizeram, que passaram por lá, sabe da dificuldade. Inclusive, uma vez eu fui lá, quando chove, empoça lá, daí a pessoa tem que vir andando na rua, porque não tem calçada, não tem iluminação, e ainda tem que andar nas poças d'água. Tinha a questão até de um lixo lá que se jogava e ficava amontoado lá. Mas aí você trouxe situações novas, que essas situações a gente não tinha conhecimento, e a gente tem que tomar providências, pedir para reivindicar, para que não ocorra. Primeira questão é essa da ponte. Antigamente o problema da ponte era porque passavam os caminhões da pedreira lá. Exato.
Parece que os caminhões da pedreira não estão mais passando lá, né? Quando eles estão carregados, eles dão a volta por cima. Estão Aí, dando quando a eles descem vazio, eles descem por ali. E mesmo assim a ponte está dando trabalho. A ponte está dando Aquela trabalho. ponte é algum problema, porque eu acho que é a segunda ou terceira vez que estão arrumando e não conseguem dar jeito numa ponte daquela. Já é É uma segunda- coisa que a gente não pode conceber. Já é a segunda vez já que eles... O que já se gastou lá, acho que dá para fazer outra ponte. É, o E que não- se e diz, não- né? E dessa vez não está nem passando os caminhões. Agora, o pior foi a informação que o senhor disse. Os caminhões eram caminhões da prefeitura que estavam jogando lixo e tacando fogo. Exatamente. Isso Foi até é tirado uma questão foto. ambiental, que a prefeitura não pode se prestar a isso. Foi tirado foto, tem muita gente, está guardado no WhatsApp de muita gente. Eles estão jogando lá e estão descartando. Sofá, muita coisa que eles tiraram dos bairros que eles fizeram a limpeza da dengue, eles jogaram tudo lá. Será que nós merece isso? Limpar os dos outros e jogar no nosso quintal? E tocar fogo ainda. Porque já que eles queriam fazer uma limpeza, por que eles não foram jogar lá no lixão, que é o lugar apropriado? Por que tinha que jogar aqui? Em cima de nós? É isso que a gente não consegue conceber. Por que não levaram para o local apropriado? Por que estão Exatamente. jogando lá e estão Exatamente. tacando fogo? É uma Exatamente. coisa, até uma questão de crime ambiental, que tem que ser analisada até mesmo pelo IAP, pelos órgãos ambientais, para ver o que está acontecendo. Exatamente. A gente tem vídeo gravado do caminhão da prefeitura com a caçamba jogando lixo para baixo, tem vídeo deles passando cheio de lixo, jogando lá em cima. Tem foto de tudo. Eu acho que a questão que foi bem, o senhor veio aqui, trouxe a reivindicação, acho que nós temos que levar para o Executivo, para que o Executivo tome providência, para que isso não aconteça mais. Agora, se acontecer, é uma questão até de denunciar para os órgãos responsáveis. Para o IAP, tem a Polícia Ambiental, Ministério Público, isso tem que ser feito. É que Muito obrigado. A gente espera uma reação para a gente poder tomar outra, né? Então, a gente primeiro trouxe ao consentimento de vocês, para vocês terem conceito do que está acontecendo lá, para depois, se caso entre vocês não conseguir nenhum tipo de atitude lá para nós, aí realmente nós vamos ser obrigados a tomar outro caminho, né? Porque a gente sabe que realmente o vereador está aqui para expor os problemas para a prefeitura, mas quem que resolve são eles, né? Mas Senhor a gente está presidente, aqui posso- realmente para tentar passar para vocês. Se não der certo, a gente vai ter que correr outro caminho, porque daquele jeito que está lá não pode ficar. Posso usar a palavra? Senhor Roberto, obrigado pela presença. Nós estamos ouvindo aqui muito atentamente. Eu faria uma sugestão, senhor Roberto. Individualmente, cada um de nós pode fazer muito pouco. Mas eu faria uma sugestão de que todos os vereadores, a Câmara inteira, fosse lá e chamasse a imprensa para mostrar a Câmara de Vereadores lá, colocando a situação, o perigo que está acontecendo naquela região. E aí, a partir disso, de uma divulgação na imprensa, eu tenho uma grande esperança que isso possa ser resolvido, pelo menos parcialmente, tá? O que for mais sério, né? E, se possível, resolver tudo. A gente sabe que é difícil resolver tudo, mas essa seria a minha sugestão, senhor presidente, que a Câmara fosse em peso lá, registrasse através da imprensa local, e isso já seria uma grande denúncia. Porque a união faz a força, né? Muito obrigado, viu? Obrigado. Senhor presidente, eu quero agradecer ao Roberto aí. Infelizmente, essa situação que o pessoal até jogou lixo lá, às vezes o prefeito nem está sabendo também. Eu acredito não, porque o prefeito ele tem uma habilidade muito grande da limpeza da cidade, essa questão da dengue aí que você falou, nós estamos preocupadíssimos, e às vezes foi uma falha, às vezes até do secretário, porque quando se fez o conjunto Catarino lá, nós, lá vai ser um melhor bairro, né? Porque a gente via que a organização que vocês têm lá, juntamente com a FIO, a gente não pode deixar de não falar nela, porque ela fez um trabalho tão grande lá, e a gente achava que era um bairro assim que não precisava mais de nada. Por isso que, às vezes, os vereadores, eu passo sempre, porque eu moro em Congonhas, eu passo por dentro ali. Então você sabe como é que está o Eu asfalto, sei. né? Então, mas é uma questão assim que você veio hoje, a preocupação,
Vou levar isso até o prefeito, A gente agradece. porque o prefeito às vezes não tem esse conhecimento, porque onde ele tem o máximo cuidado de atender bem a população. E aquele lixão tem que acabar, viu, vereador presidente? Que lá não pode mais ter aquilo. Lá de Congonhas você vê aquela fumaça preta. E, poxa, o pessoal pôs fogo novamente. Eu não sei como é que as pessoas estão do lado, morando lá, com essa fumaça. Não, é terrível. É terrível. Mas eu acho que essa casa aqui está preocupado também junto com você aí, e nós vamos tomar providência juntamente com o prefeito amanhã, tentar conversar com o prefeito e falar, prefeito, pelo menos chama o secretário responsável da pasta, que ele faz uma limpeza lá e vê onde que ele pode destinar aquele lixo que está lá. E a pessoa que está lá responsável por aquele pátio, que ele fica preocupado de não tocar fogo. Quer dizer, tanto que deu um problema para a sociedade essa semana. O fogo queimou a adutora lá e ficou sem água Cornélio inteiro. Isso, acho que vocês não sabem disso. Queimou o cano que vem água lá de Congonhas. Tanto que eu fui até na Sanepar e o cara falou, não, olha, é que tocaram fogo lá no lixão e ele queimou o cano. E isso acabou prejudicando a Prejudicando cidade inteira. a cidade toda. Então, você tem razão. Eu acho que essa casa vai começar a ver com bons olhos o Catarino lá, que a gente sempre assim, pelo menos tem uns cuidados melhor lá, que é um bairro fechado, né? Que a gente via, um bairro fechado, não vai ter problema nenhum com o político. Excelente bairro para morar, mas infelizmente está acontecendo essas coisas. Está acontecendo. Mas nós vamos estar defendendo vocês lá. Eu agradeço. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador André. Boa noite, Roberto. Boa noite, André. Quero parabenizar a atitude de vocês. Tem amigos meus lá que até está presente aqui. E eu quero falar que isso aí acaba agora sendo um problema nosso também, né? Agora que o bairro está formado, está tendo esses problemas, tem moradores. Mas eu quero também esclarecer, eu tenho um contrato fui um dos primeiros que adquiriu um contrato de um direito de um terreno naquele local. E eu vou te falar aqui que eu estou bem tranquilo, bem por baixo dos panos, eu estou fazendo uma movimentação para entrar com uma ação contra a dona Fiô também, que aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho que agradar ninguém. E discordo, o vereador Hélio, discordo de falar que foi bem organizado aquela situação. Participei de algumas assembleias, discordando de algumas situações. Aquele bairro ali, realmente, para a população, para aquela pessoa que não tem casa, igual eu não tenho, eu pago aluguel, é de grande valia. Mas aquilo ali já vem errado desde o início. Aquilo ali já vem errado desde o início, desde o planejamento. E eu vou te falar uma coisa, aquilo ali é caso de Ministério Público geral, tudo, desde o início até agora. Porque eu não sou de ficar comentando, às vezes eu até tento me segurar um pouco, mas aquele asfalto, cara, aquele asfalto nem base não tem. Eu não sei se foi empreiteira, quem que foi que fez aquilo lá. Foi uma empreiteira. Mas se tem uma responsável, ela deveria ser responsável pelo asfalto que foi feito. Não agora também descarregar tudo nas costas da prefeitura. A prefeitura tem a sua parte? Tem a sua colaboração. Mas por que ela também não organizou essa iluminação desde o início aqui do Primavera até lá, desde o início? Agora é fácil eu ganhar um monte de dinheiro com lote, acontecer um comércio igual está acontecendo agora, que a gente sabe, a gente recebe denúncia todos os dias, e isso vai parar no Ministério Público. É fácil agora descarregar tudo na prefeitura. Ah, tem que colocar iluminação, tem que colocar tudo. Mas só que tem gente ganhando dinheiro ali ainda. Por que não gasta esse dinheiro com a população que está morando lá, que paga uma mensalidade, que aquele primeiro lote não é barato as mensalidades lá? Eu sei que é coisa de 600, 700 reais. A minha é 700 reais. Então, não foge, não é mentira, não estou falando mentira. Eu acho que tem uma grande responsável ali, tem uma área ali que não está sendo designada para ninguém. Então, por que não vende e termina de fazer aquilo lá? Que eu praticamente já perdi o meu dinheiro. Se eu não for para a justiça, eu não vou conseguir recuperar. Então, por que não vende o que está faltando, igual está acontecendo lá, vendendo terreno por 20, 30 mil lá, terreno que é direito da população? Então, senhor Roberto, é muito pertinente a sua vinda aqui, só que o problema ali é desde o início. Entendeu? É desde o início, porque eu também não concordo vocês pagar 700 e pouco afastado da cidade, igual se eu tivesse que morar lá, eu moraria, para mim sair do aluguel, e aqui, num terreno, acho que se eu não me engano, de 180 ou 190 metros, né? 150. 150, quando você paga 600 reais num terreno de 380 no Vitor Dantas, que eu tenho como provar isso, e eu vou provar na justiça. Alguma coisa está errado desde o início, entendeu? Então, só para você ficar ciente que tem
Tem preocupação, pelo menos da minha parte tem, mas desde o início, desde quando foi feito aquilo lá. Porque um asfalto daquele lá, meu, foi feito para entregar a casa para vocês. Você me desculpe falar, mas não tem qualidade nenhuma. André, eu concordo com tudo que você falou aí. Só que tem o seguinte, né? Desde o momento que a gente está no bairro lá, que a gente está morando lá, que a gente está pagando o PTU, a prefeitura tinha que tomar essa briga. A prefeitura tinha que pegar, Concordo. mesmo se fosse para depois ela executar a FIO, executar para a moradia, mas ela tinha que tomar o nosso lado. Nós somos população, nós estamos pagando nossos impostos, certo? Então ela tinha que tomar as dores por nós. Como eles vêm atrás de nós quando eles querem um voto, certo? Na época da eleição, que não foi 1, 2 ou 3 só que foi lá atrás da gente. Então eles também tinham que tomar partido por nós e resolver esse problema para nós. Depois, como eles iam resolver com a FIO, no Ministério Público, ou em outros lugares, aí seria com eles. Mas eles tinham que tomar a frente, porque nós somos população. Como eu disse, a prefeitura é o pai, nós somos filhos. Concordo plenamente com suas palavras. Olá, vereador Luiz Carlos. Com relação ao lixão, Roberto, o ex-vereador Saul Pinto Ribeiro dessa casa, no passado, ele alertou da possibilidade de deslizamento lá no caso de chuva e por conta disso nós fizemos um requerimento aqui, aprovado por todos os vereadores há um mês, para que a prefeitura designasse um engenheiro para ir fiscalizar as condições desse aterro lá. Aí a resposta que veio da prefeitura da fiscalização foi uma resposta curiosa. Me parece que está tendo uma construção lá em cima do lixão e a fiscalização da prefeitura, ao invés de fiscalizar o aterro, foi fiscalizar a construção. Quer dizer, eles não entenderam o requerimento que foi aprovado aqui. Eu até alertei o Marrom dessa falha na resposta que veio. Nós perguntamos uma coisa, a fiscalização da prefeitura respondeu outra. Agora, com relação às reclamações, evidentes que todas pertinentes, a Câmara é o espaço adequado para fazer as reclamações, mas eu sugiro, ante a responsabilidade do Executivo e o poder de solução do Executivo, que os moradores do Catarino procurem também a administração municipal. O prefeito está lá à disposição para receber também os moradores, ouvir essas reclamações, evidentemente que explicar com mais detalhes a disponibilidade ou não de recursos para fazer, porque vontade todo mundo tem que ver se tem recurso para fazer ou não, fazer uma previsão de obras, essa questão de segurança dos alunos no período da noite parece ser fundamental. A questão do asfalto tem que responsabilizar quem fez. E a questão lá de depósito de lixo lá em cima, no lixão, é uma preocupação, porque em entulhos de construção, Cornélio não tem um espaço adequado. Todo mundo que faz reforma acaba jogando entulho de construção em algum lugar, criando problema para o meio ambiente. Então o senhor aborda uma questão que não é específica só do lixão, é um problema da cidade inteira. A cidade não tem onde dispor desses entulhos e restos, e aí acabam pegando facilidades e despejando isso nos locais indevidos. A pauta é muito interessante, mas além da Câmara, a Prefeitura também. Senhor Roberto, eu gostaria de agradecer a sua presença e, ao contrário, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e, ao contrário de que alguns vereadores não acreditam que as coisas possam ocorrer em Cornélio, eu acredito. Eu acho que é por isso que nós fomos eleitos, é por isso que nós demos o nosso nome à população e é por isso que o prefeito está lá na prefeitura. Então, nós vamos continuar a sessão, mas eu gostaria, até eu já conversei com o prefeito aqui, se o senhor pudesse 5 minutos sentar com o Rafael e com o Hélio e combinar com eles de vocês irem até o prefeito, para que o senhor explane isso a ele e para que ele possa, junto com vocês, com os dois vereadores, chegar a um consenso que seja bom para todos os lados. A gente agradece. Porque nós temos que deixar de lado um pouco o lado político e pensar realmente na população, no bairro. E é isso que eu percebi que o senhor veio aqui. Independente do lado político, se preocupar com o bairro. E parabéns por ter tomado essa atitude. As portas sempre estarão abertas para o senhor. Muito obrigado. O senhor pega uns pneus lá e queima na frente da prefeitura, o senhor vai ver como é que vai Vereador, resolver eu gostaria que Vossa né? Excelência, nós estamos aqui para o bem comum, nós não estamos aqui fazer política. Política tem 2020, que o seu candidato tome as devidas precauções. Aqui que se faz política. Passamos agora ao pequeno expediente. Expediente. Né? Temos que dividir 10 minutos cada um. 20 minutos, 10 e 10. 10 e 10. André Lima. Ismar. Sim, doutor.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Senhor presidente, só para informar que ontem eu participei, da reunião do CONDEI. O nobre vereador Jones não pôde participar porque estava numa reunião fora da cidade, e onde foram apresentadas, Jones, 7 propostas para empresas que possivelmente não foi feita nenhuma doação, foi feita apenas uma análise técnica das empresas. Então, só para deixar registrado que a Câmara Municipal de Cornélio Procópio participou da reunião do CONDEI e está também junto decidindo essas questões. Em segundo lugar, nós estamos vivendo o mês chamado Maio Amarelo, que é o mês internacional de incentivo a ações sobre segurança no trânsito. Esse projeto é um projeto mundial da Organização Mundial de Saúde, e espera-se com isso, Jones, salvar a vida de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas que morrem em consequência de acidentes de trânsito, e todos nós sabemos aqui que o nosso país, infelizmente, é campeão nisso, tá? E por último, senhor presidente, é bem rápido, eu gostaria de parabenizar a minha família, a família Nóbrega, porque no dia 9, quinta-feira passada, o meu sobrinho, Fábio George Cruz Nóbrega, inclusive teve aqui, era da equipe do Rodrigo Janot, durante a Operação Lava Jato. Ele foi eleito presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Rafael. Menino novo, apenas 48 anos, e já é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, eu gostaria de parabenizar o Fábio e parabenizar toda a família Nóbrega. Muito obrigado. Carlos Amâncio. Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, tivemos hoje uma solenidade sertaneja de liberação de recursos com a presença do governador. Primeiro é a expectativa dos moradores do Progresso e da Vila Santa Terezinha, que são 2 bairros beneficiados com isso. Essa é a parte boa, era uma expectativa boa da cidade com relação ao governo do Estado. Por outro lado, eu estou entrando hoje aqui com requerimento, pedido de informação com relação às 100 casas da Coapar, que sairiam lá do lado do Marta Dekesh. E, curiosamente, hoje conversei com engenheiros da Coapar, os carros dos engenheiros da Coapar foram recolhidos. Disse a boca pequena dentro da Coapar que eles estão avaliando a situação da Coapar, inclusive discutindo a viabilidade da continuidade da Coapar. Então, como foi anunciado bastante aí durante o ano passado, que nós tínhamos cerca de 100 residências liberadas para Cornélio, hoje colocou-se em dúvida a continuidade, não da execução dessas 100 casas, da situação da Coapar, e quando ela voltaria a funcionar, tanto que eles não têm, inclusive, chefe regional da Coapar indicado e nomeado. Questão de ordem, até hoje também saiu uma questão do Tribunal de Contas com relação às casas lá de Congonhas. Eu tive a oportunidade de ver, está sendo discutido no Tribunal de Contas questão de superfaturamento na obra, questão de pagamento antecipado antes da conclusão da obra, coisas que já aconteceram no passado, no caso da William Madi foi mais ou menos parecido. E uma coisa que me deixou mais preocupado do que tudo isso foi que eles também fizeram uma vistoria na condição das obras. E foram constatadas inúmeras irregularidades que bateram foto, descreveram como que está sendo feita a
concretagem, que está sendo feito de forma errada, inclusive nas colunas aparecendo as hastes de metal que não poderiam estar aparecendo. Falar até uma questão que eu não sou engenheiro, que forma uma colmeia de cimento que prejudica a estrutura da casa. A responsabilidade nesse caso, vereador Sim, Rafael, sim, é da Coapar. Da Coapar. A Coapar tem engenheiros. É uma coisa que é pertinente ao que você está falando, sim. do mesmo caso. Né? Importante levantar e cobrar os engenheiros da Coapar que fiscalizem a execução da obra. Essa é uma situação normal. Nós temos um secretário da Indústria e Comércio do partido, do Jones. Eu tenho feito pedidos de informação, Jones. E nas respostas que eu recebo do Celso Marim, é um elogio ao prefeito em cada parágrafo e uma bagreada no segundo. Pergunta das atividades comerciais do terminal rodoviário, a responsabilidade é da fiscalização. Pergunta da possibilidade de desapropriação, na resposta dele, a responsabilidade é da Procuradoria Jurídica. Quer dizer, se manda um pedido de informação e ele responde indicando 4 setores da prefeitura para responder o que nós perguntamos para ele, então não adianta fazer pedido de informação para o secretário de Indústria e Comércio. Fizemos um aqui com relação aos terrenos doados para a empresa e ele respondeu aqui de uma maneira bem completa, citando 4 empresas. Eu acredito que esse procedimento tenha que ser finalizado passando aqui pela Câmara de Vereadores. Eu acho que o CONDEI é uma instância intermediária, então nós temos que acabar tomando conhecimento dessas empresas quando esses procedimentos passarem por aqui. Tem uma outra resposta a pedido de informação. Com relação à denominação de rua, senhor presidente. Eu já abordei isso aqui, vereador Fernando. Eu fui alertado pelo Valrides Brevillieri, da Rádio Cornélio. Tem alguém da família dele? Angelina Carbonieri, eu acho que foi a senhora que foi dona do hotel. E essa Câmara aprovou uma lei denominando, dando o nome dessa senhora para alguma rua ou praça da cidade. E o Valrides pediu para verificar, verifica lá, porque tem a lei aprovada. E não foi ainda escolhida a rua para que ela fosse homenageada conforme a lei aprovada aqui. E na resposta que veio aqui do pedido de informação, ele cita novamente esses conjuntos habitacionais da cidade, os novos, que tem um monte de ruas, onde eles já saem com o nome de ruas escolhidas pelo dono do empreendimento. E isso cria aqui na cidade, por exemplo, aquele lá do lado nosso do panorama. Nós estamos a 600 quilômetros aqui do mar e tem um conjunto habitacional lá que o nome das ruas é Rua Caiobá, Rua Camboriú. O cara resolveu homenagear um monte de praias, denominando as ruas do conjunto com nomes de praias. Residencial Atlântico. É isso que eu gostaria de deixar claro. Se tem uma lei aqui determinando que é o dono do empreendimento que escolhe o nome das ruas, nós temos que modificar isso. Porque tem pessoas importantes aí para serem homenageadas e não podem, porque não vai criar rua nova no centro da cidade, vereador, nos bairros. Amâncio, concede uma parte? Sim. Nós fizemos uma lei para tratar sobre nome de rua. E a lei tem algumas coisas interessantes. Primeiro, rua com 4, 5 nomes e sobrenomes. Não. Põe a rua pelo nome que a pessoa é chamada. Nome e sobrenome. Para facilitar quando a pessoa vai fazer uma compra numa loja. Mas não tem mais essas ruas, né, Fernando? Não tem que. Não, estou dizendo, só deixa eu dizer. Para que facilite a vida de quem mora na rua. Né? Depois, a gente coloca nessa lei o seguinte, que a fiscalização da prefeitura tem uma lista de ordem na medida que os projetos são aprovados aqui na Câmara. Fernando, mas como só abrem ruas novas em loteamentos novos e os loteamentos já saem com os nomes, então a lista de espera que está aí não vai ser efetivada nunca. Você está falando hoje de manhã, eu estava indo para o trabalho e estava prestando atenção. Mas o que o Amâncio está dizendo, que eu estou entendendo, em loteamento particular. Você está falando de uma lei em loteamento público. Que na realidade, Carlos Amâncio, tem uma coisa que precisa de ser verificado, né? Se quando faz um loteamento particular, a pessoa pode dar o nome ou não.
Por exemplo, é esse o questionamento. A Thaís Takahashi fez um bairro aqui em Cornélio. E nós fizemos uma lei aqui pela Câmara e aprovamos o nome das ruas lá do bairro dela. Foi aprovado, inclusive, com o voto do senhor. Mas esse que está. O bairro não tinha uma construção e as ruas já estão todas denominadas. A gente fez uma lei, pelo menos para respeitar, quando fosse dar o nome da rua, a ordem que é aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Na realidade, é o seguinte: não se tem interesse hoje em disciplinar essa questão. Eu gostaria, senhor presidente, que o Marrom, que é especialista nisso, que consultasse aqui o jurídico da Câmara para ver, eles estão se embasando em qual lei para fazer isso, se não tiver, para a gente se organizar de alguma maneira aqui, porque tem pessoas aí importantes esperando com lei aprovadas aqui e nós não conseguimos mais ruas, né? Uma vez eu acho que o Fernando estava comigo, não lembro quem que era o jurídico, nós perguntamos isso, né, Fernando? Até eu vou pedir também para perguntar para o jurídico nosso isso, mas a resposta que eu tive na época, como é um empreendimento particular, nós não podemos a gente nominar. Até... ela se torna pública a partir do momento que você entrega ela. Pelo menos, tinha uma coisa dessa, lembra? Acho que foi com o Marquinhos nós conversamos, não foi, Fernando? Se eu não me engano. Mas aí é o seguinte, quando a prefeitura... Não sei se dá para a gente fazer um projeto para alterar isso. Quando a prefeitura... é legal isso que a gente tem que... Quando a prefeitura vai liberar o loteamento... Já dá os nomes. Não, ela já poderia dizer, olha, eu vou liberar o loteamento, mas os nomes das ruas seguem essa relação. Ou se liberar a construção, você fala, vai né? transformar de área rural para área urbana. No Marca da Cash mudaram o nome de uma rua. Eu dei o nome para o pai do Dinho lá, que é teu eleitor. Aí o proprietário aí da cidade foi lá e mudou. No outro dia passou para outro nome. Acabou. Entendeu? E o homem fica reclamando aí, mas ninguém tem coragem de ir lá e resolver o problema. Ananias Neto. Passamos para o grande expediente. Luiz Carlos Amâncio. Passamos para a ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 03919, Executivo Municipal. Emenda. Institui Programa de Recuperação Fiscal do Município de Cornélio Procópio, Refis, 2019 e outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Jones pede dispensa terceira. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 37919, Executivo Municipal. Revoga todos os seus termos das leis municipais 316, 2018, de 5 de 12 de 2012, 321 de 2019, de 11 de 4 de 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Lavorato pede dispensa terceira. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 38019, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Ananias pede dispensa terceira. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 38119, Executivo Municipal. Emenda. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 44 mil no exercício financeiro de 2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Janone pede dispensa terceira. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto em primeira votação. Projeto de Lei 37819, Executivo Municipal. Emenda. Altera o dispositivo da Lei Municipal 318/19 e de outras providências. Tem uma emenda, senhor secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, os vereadores abaixo subscrevem o uso de suas prerrogativas regimentais e submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte emenda modificativa. O projeto de Lei 378/19, que altera o dispositivo da Lei Municipal 318/19 e de outras providências, de iniciativa de Poder Executivo, para que o projeto final fique de acordo com o dispositivo da súmula vinculante, número 55 do STF. Emenda modificativa. O artigo 1 do item 5.2 da cláusula 5ª da Lei Municipal número 318/19 passa a vigorar com a seguinte redação. Os valores acima relacionados serão pagos juntamente com o salário em moeda corrente nacional à categoria dos servidores públicos municipais, estatutários, que estejam ativos e que sejam vinculados ao órgão da administração direta e indireta, exceto a cargos comissionados do Poder Executivo. Em discussão.
Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos à votação do projeto. Em discussão o projeto. A emenda já. Em discussão o projeto. Com a emenda, né? Senhor presidente. Com a emenda. Senhor presidente, é um projeto que merece muita discussão. Os cargos comissionados, ao nosso entendimento, também são trabalhadores. Os cargos comissionados também têm compromissos com e que se organizam na sua vida. A retirada do Vale Alimentação deles é uma política de não aumento dos salários proporcionalmente e vai se aumentando o Vale Alimentação, até que chega no ponto que está chegando hoje. O ideal seria, se nós estivéssemos votando, a incorporação do Vale Alimentação ao salário de todos os servidores. Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que os cargos comissionados, que também são trabalhadores, que também estão no seu dia a dia atendendo a população, e eles têm um compromisso muito grande, que é cumprir o programa de governo. Por que existe o cargo comissionado? O cargo comissionado, o servidor público, ele toca a máquina pública, ele cuida das coisas, ele fiscaliza, ele faz acontecer, ele dá ordem às coisas. O comissionado, ele tem um compromisso com o programa de governo. É aquilo que foi comprometido durante a campanha e ele vai ajudar a administração como um todo a atender. Eu, sinceramente, digo para os senhores, a solução, ao nosso ver, não é tirar o Vale Alimentação sem uma discussão melhor desse projeto. Quantos cargos comissionados tem na prefeitura que ganham aí R$ 1.200, R$ 1.500, e que agora, ao tirar os R$ 950, é uma redução drástica no salário de cada um deles. Nós não estamos falando do salário de secretários. Nós estamos falando daquelas pessoas que muito cedo se levantam e acompanham até o final do dia a execução das tarefas que são dadas para servir a população. Por isso que eu acho o seguinte, colocar para a Câmara de Vereadores que, se não for essa solução, eu vou demitir, isso é deixar a Câmara de Vereadores numa situação muito ruim e assumir um papel que não é da Câmara de Vereadores. Ao meu ver, esse projeto de lei não precisa de vir para cá. O prefeito pode suspender por lá. Na realidade, ele joga o ônus aos senhores vereadores aqui e deixa cada um dos senhores em dificuldades junto a essas pessoas. Porque é no salário das pessoas que está se mexendo em relação a essa questão. Digo para os senhores, não tenho conhecimento jurídico apropriado, mas posso lhe assegurar, o prefeito pode fazer isso por decreto. Não precisaria de submeter a Câmara de Vereadores, que na sua grande maioria aqui são vossos aliados, a sofrer esse desgaste. Os senhores, na realidade, ao que me parece, fica entre a demissão e entre reduzir o salário de uma pessoa, como se isso fosse talvez a solução de 90 e poucos cargos que a prefeitura tem aí. Projeto para ser muito mais discutido, muito mais ser elaborado, com um conjunto de medidas, e não ter vindo esse projeto da forma que veio, de forma solitária aqui, em que se transfere a responsabilidade aos senhores vereadores. O que eu vejo nesse projeto, senhores, está se transferindo uma responsabilidade que o próprio Executivo não soube cuidar das contas até o presente momento, e de uma dificuldade vista, transfere para elas aqui e deixam muitas das pessoas angustiadas. Pior, sem o direito de poder reclamar. Porque aquele que reclamar poderá amanhã ou depois levar as contas. Sem o direito de poder reivindicar. Mal discutido o projeto, mal elaborado, e deixa a Câmara de Vereadores com a faca no pescoço. É isso
que a gente lamenta e vê nesse projeto que está sendo colocado aqui. Peço aos senhores que esse projeto, tá, deveria ser muito mais discutido e não só ter vindo aqui isolado, mas sim, talvez, um conjunto de medidas. O secretário da administração da prefeitura devia aqui, publicamente, vir aqui expor a situação que a prefeitura se encontra. Porque, na realidade, o que a gente ouve são notícias que a prefeitura não está bem, que a arrecadação está caindo, mas através dos órgãos de imprensa, que nós todos que não dá um esclarecimento como deveria de ser dado. Eu acho que tinha que vir aqui a pessoa que responde pelas finanças da prefeitura, colocar o comportamento da arrecadação, e apresentar uma série de medidas a serem discutidas. Agora vem um projeto, um pacote, um projeto aqui, e aí o que eu ouço nos corredores aqui da Câmara? Entre a demissão e cortar o salário deles, então não se dá a demissão e mantenham eles ganhando pouco. É um sacrifício que se exige de cada um. Não votaram em mim, não votaram no candidato a prefeito que eu apoiei, mas votaram em quem está administrando a cidade. E agora, como é que fica? Como é que fica essa situação? Eu pergunto aos senhores. Uma situação que não precisaria de estar sendo discutido aqui nesta noite. Por próprio decreto lá, ele poderia assumir o pagamento, e aqueles que coordenam a política lá, que é a política financeira da prefeitura, está assumindo essa condição. Avalie isso aí, senhoras e senhores. Boa discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro, concordo muito com o que o Fernando disse, mas eu acho que a gente tem que colocar algumas situações. Primeiro que a gente está votando um projeto de lei que altera uma convenção, uma lei que foi trazida pelo sindicato, aprovada em assembleia, e que nós aqui referendamos. É óbvio que o projeto de lei, num caso desse, é de legitimidade do prefeito. Mas, quando a gente vota a lei para aprovar reajuste, para aprovar a convenção coletiva, a gente espera a decisão da Assembleia e procura respeitar a decisão da Assembleia. Nesse caso, não houve nenhuma Assembleia, eu não vi o sindicato se posicionando com relação a isso, e apesar de serem cargo comissionado, são servidores públicos também. E o sindicato, eu não vi fazendo assembleia, discutindo, pode até ter respaldado, não sei, mas deveria ter sido discutido isso dentro dos servidores públicos. Segundo ponto, é cargo comissionado? É cargo comissionado, nós sabemos, mas existe um princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Legalmente, o vale alimentação pode ser retirado porque ele não configura salário. Mas esse princípio já é consagrado porque eles entendem que reduzir salário de alguém é uma situação muito ruim. A pessoa tem um orçamento, tem um projeto de vida e do dia para a noite, o seu salário, para quem ganha 1.200, 1.500, é reduzido quase pela metade. Dificilmente alguém aceitaria isso numa outra situação, mas o cargo comissionado tem que aceitar, porque, que nem o Fernando disse, se não aceitar, vai fazer o quê? Vai ficar desempregado. E uma outra situação que a gente vê, tem muitos cargos comissionados que a gente vê que trabalha, se esforça, faz jus ao serviço, e tem muitos cargos comissionados que a gente vê que são nomeados principalmente por uma questão fisiológica, de questão político-partidária, e quem vai pagar o pato é aqueles que trabalham por conta desses. Muitos, inclusive, foram nomeados recentemente por conta das mudanças aí na secretaria. E nós sabemos disso. Então, eu acho que o Executivo deveria refletir sobre essa situação
e repensar, porque, apesar de tudo, são trabalhadores que vão ter que se sacrificar por uma questão que eles não foram responsáveis. Por isso que a gente é contra essa emenda. Inclusive, fica até uma situação, a gente aqui na Câmara entendemos que os servidores da Câmara fazem jus e por isso votamos a favor da emenda, têm direito de receber isso, porque a gente entende, estão trabalhando. E agora os da Prefeitura vão ser diferentes? É uma coisa a se pensar. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado com 2 votos contrários. Projetos em pedidos de informação. Protocolo 16519, Luiz Carlos Amans. Solicito informação sobre a implantação de novas moradias anexas ao conjunto Marta de Cash. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento. Protocolo 13619. Ananias Martins Neto. Requer reparo e manutenção da passarela que liga Marechal a Francisco Morato. Em discussão. Presidente. Gostaria só de reforçar em relação a esse requerimento, é de conhecimento de todos nós. Tá? Infelizmente, a situação com a Marechal, que é essa passarela que liga a Marechal Francisco Morato, se encontra. Né? Alguns de nós vereadores já fizemos indicação desde o começo da gestão, mas infelizmente ainda não teve um olhar para lá. Nós sabemos que vai ter que ser feito um investimento, também temos cautela com isso, mas muitas pessoas transitam por lá todos os dias e a gente sabe o quanto está sendo perigoso lá pelo estado da passarela e também pela falta de iluminação. Então fica mais um reforço como requerimento. Só deixar bem claro, vereador, nós vamos votar essa, mas se Vossa Excelência olhar o protocolo 162 e o 163, ele é similar. Independente se foi feita uma indicação e não foi atendida, teria que votar como indicação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Indicações. Protocolo 15019, Ananias Martins Neto. Indica utilização de fumacê nas ruas de Cornélio Procópio. Protocolo 159, Jones do Campos e Gilmar Laborato. Indica instalação da academia ao ar livre no Jardim Nova Esperança. Protocolo 16019, Edmar Gomes. Indica recape asfáltico na rua Mateus Eguim, Conjunto Morumbi. Protocolo 6119, Edmar Gomes. Indica recape asfáltico na rua João Luiz Vieira, Vila Moreira. Protocolo 162, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica reforma de obras de conservação na academia ao ar livre no Conjunto Universitário. Protocolo 163, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica reforma de obras de conservação no Parque Infantil do Alto do Cristo. Protocolo 6419, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Indica instalação da iluminação pública da Vila Recreio. Protocolo 6619, Luiz Amâncio. Indica a disponibilização da internet gratuita no terminal rodoviário. Protocolo 16719, Luiz Carlos Amâncio. Indica ampliação da rede de fibra óptica do Copel Telecom nos bairros. Todas serão encaminhadas. Antes de nós terminarmos a sessão, eu gostaria de pedir autorização do plenário para a gente votar o projeto 378 amanhã em segunda votação com autorização do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Qual o melhor horário? 11 ou meio-dia? Meio-dia, todos concordam? Meio-dia? Nada mais a tratar. Estarei presente. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Primeiro pedágio você vai ser preso. Primeiro pedágio você vai ser preso, esse bigode aí.